Deus, escrita por vários autores, inspiradas pelo Espírito Santo, usando pecadores também para anunciar o Evangelho, a palavra. Assim como os autores são diferentes, pregadores são diferentes, Deus tem abençoado. Tem igreja, provavelmente, que dificilmente tem homens disponíveis para pregar, ou talvez pela quantidade, a quantidade de pessoas, membros da igreja, talvez não tenha alguém que possa transmitir a mensagem, além do pastor. Deus tem abençoado nossa igreja, tem trabalhado tanto com homens, mulheres, jovens, e tem dado a possibilidade de todos nós servirmos, e trazendo a mensagem. Carlos trouxe, agora o irmão Carlos, e na manhã também, agora à noite, pastor 220, eu sou bem menos que 220, mas que Deus abençoe a palavra, porque é a palavra que move corações, é a palavra que tem o poder de transformar e salvar. Que Deus nos abençoe. Oremos. Deus, peço em oração, até mesmo antes de citar os versículos, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Não deixe que cada coração pense algo que não vem de Ti, que não vem do Espírito Santo do Senhor. E que se vier algo do meu coração carnal, que o Senhor desfaça na mente das pessoas, de maneira que elas possam se livrar e não guardar em seus corações. E sim, só a verdade do Senhor prevaleça. Eu peço a ajuda do Senhor para transmitir essa mensagem. Continue abençoando cada um. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abrindo em João, Evangelho de João, capítulo 8, João 8. João 8, versículo 30. Jesus maior do que Abraão. Diz assim a palavra: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram: pois nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. A
a ideia de liberdade que o mundo tem não é obtida pela verdade, pela palavra, pela verdade de Deus. Muito se fala e se prega e se pensa sobre querer liberdade. Todo ser humano, ele não se sente muito confortável quando ele não tem a liberdade. E seja para qualquer coisa, para fazer algo, para pensar algo, para falar algo, a liberdade ela é uma palavra muito procurada, muito buscada, às vezes brigada, lutada para conseguir essa liberdade. Liberdade esta que, se a pessoa não preservar, ela corre sérios riscos de perdê-la. O título aqui da mensagem: sem verdade, sem liberdade. Vemos na Bíblia que quando Deus criou o mundo, a serpente usou a mentira para enganar Eva e convencê-la a comer o fruto proibido. Assim, a mentira foi o instrumento usado pelo diabo para causar a separação entre o homem, o ser humano e Deus. Sim, desobediência de Adão, o pecado através de um homem entrou no mundo. Mas ali estava, no início de tudo, a mentira já começou a mudar a realidade da humanidade, espiritualmente. E uma vez em pecado, o coração e o pensamento, o ser humano, ele deixou aquela pureza, aquela ingenuidade, naturalidade e abriu mão, cedeu para coisas pecaminosas. O pecado assumiu a postura do ser humano. E com isso veio a mentira. O homem passou a enganar e ser enganado, a conviver com a mentira e a conviver mentindo. Essa é a realidade do ser humano desde o início aqui, como nós lemos aqui, quando tudo começou, quando a possibilidade da perda e a perda mesmo da liberdade iniciou lá atrás. E desde lá vem essa luta. Em que momento eu estou livre? Corre o risco da minha liberdade ou não? Sabemos que espiritualmente nós só temos a liberdade, nós não temos a escravidão que o pecado nos concede, nos aprisiona, uma vez convertemos-se a Cristo Jesus. Livres da condenação, livres do poder do pecado, que aí o pastor tem nos orientado, que no céu não tem mais poder, o pecado não tem, e aqui, lavados pelo sangue de Cristo, perdoados. O irmão Carlos pregou salvação hoje lá. Uma vez salvos, estamos livres, mas ainda vivemos lutando pela liberdade, em vários sentidos, até mesmo pela palavra, porque nós vemos alguns versículos que a falta de aceitação da verdade de Deus não nos traz a liberdade. A falta de desejo pela verdade, ao contrário de liberdade, nos aprisiona, nos faz pecadores que somos, mas constantemente iremos pecar, por resistirmos à verdade. Eu encontrei um conto, a verdade e da mentira. Certa vez, a mentira e a verdade se encontraram. A mentira, dirigindo-se à verdade, disse: "Bom dia, dona Verdade." Zelosa de seu caráter, a verdade, ouvindo tal saudação, foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, sem chuvas, os pássaros cantando, não havia cheiro de fumaça, tudo parecia perfeito, tendo-se assegurado de que realmente era um bom dia. Respondeu: "Bom dia, dona Mentira. Está muito calor hoje, não é mesmo?" Disse a dona Mentira. Realmente estava quente demais. Deste modo, vendo que a mentira estava sendo sincera, a verdade começou a relaxar.
abaixar a guarda. Por qual razão haveria de desconfiar se a dona mentira parecia tão cordial e verdadeira? Por 2 momentos foi constatado que a mentira estava certa, era verdade, estava sendo cordial. Diante do calor insuportável, a mentira, em um gesto de amizade, convidou a verdade para juntas tomarem um banho no rio. Como não havia mais ninguém por perto, despiu-se de suas vestes, pularam na água e insistiu. Pulou na água, mentira. Vem, dona verdade, a água está uma delícia, simplesmente maravilhosa. Convite. O convite parecia irrecusável. Assim sendo, dona verdade, sem dúvida, sem duvidar da mentira, despiu-se de suas vestes, pulou na água e deu um bom mergulho. Ao ver que a verdade havia saltado na água, rapidamente a mentira saltou para fora. Vestiu-se rapidamente com as vestes da verdade, que estavam à margem, e se mandou sorrateiramente. Tendo suas roupas furtadas, a verdade sai da água e recusa-se a vestir as roupas da mentira, deixadas para trás. Certa de sua pureza e inocência, a verdade dizendo: nada tendo do que se envergonhar, não tendo outra opção, saiu nua. Desde então, aos olhos das pessoas, ficou mais fácil aceitar a mentira vestida com vestes da verdade, do que aceitar a verdade nua. É mais fácil aceitar a mentira travestida de verdade do que a verdade nua. A verdade, por mais cristalina que seja, sempre sofre diante da mentira. A mentira é um inimigo poderoso, não raro. A mentira é tão envolvente que as pessoas ficam cegas e não veem o óbvio. O ser humano tende, para não se machucar, a acreditar mais em mentiras do que em verdades. Vou ficar com o que mais me agrada. Por exemplo, bilhete premiado. Se der bilhete premiado, todo mundo já deve ter visto, pessoas que saem vendendo, dizendo que aquele bilhete é premiado, e vários argumentos eles usam para que você acredite. É algo que vai te beneficiar. Normalmente, a mentira, ela passa por um pensamento nosso de tirar proveito de algo. Por algum motivo ela irá nos beneficiar. E tira de nós o discernimento de que aquilo é irreal. É mentira. Não é verdade. Como pode alguém com bilhete na mão, ganhou milhões, está me vendendo por X, por que ele não vai lá pegar o dinheiro? Mas temos que tomar muito cuidado, porque a mentira ela pode pegar qualquer um. Certa vez eu caí numa, muitos anos atrás, uma oferta de emprego, gastei um dinheirinho, fui lá em São Paulo, paguei o valor, foi feita uma avaliação psicológica interessante. Olha bem, a avaliação psicológica foi feita perfeitamente. Depois o resultado, eu constatei, tinha muito a ver comigo, com a minha personalidade, enfim, análise psicológica foi feita, avaliação. E a vaga, eu paguei pela vaga, não existia vaga. Por várias vezes tentei, ligando, por fim desisti. Eu acreditei, eu confiei. Então são coisas, irmãos, que por uma necessidade ou por algum motivo eu acredito em algo que é mentira. Todos nós em algum momento temos que tomar cuidado para que alguma coisa possa acontecer e nos enganar. Se a mentira existe desde lá de trás, com a serpente, Satanás, como ela ainda não existe, se ainda vivemos nessa terra, onde o homem continua perverso e enganoso, tantas coisas
promessas de cura, se você vier aqui. Não entro nesse detalhe, é algo que precisa ser melhor conversado. Eu não sou a pessoa ideal para fazer isso, nessa mensagem. Mas é um manifesto. Deus tem poder de curar e fazer tudo o que nós pedimos. Prosperar também tem. Ele vai providenciar um emprego. Ele não vai fazer aparecer 20 milhões. De quem é esses 20 milhões que pode aparecer na sua conta? Pode ser um erro? Até pode, mas é seu, não é. Deus te deu 20 milhões na sua conta e você vai prosperar porque você orou. Alguém disse que é verdade e eu não posso acreditar, eu não acredito. Isso é irreal, para mim é mentira. Se eu tiver que estar em algum lugar que a palavra é pregada, onde Deus, com contexto e discernimento, promete algo de uma forma correta, eu creio sim. O que eu não estou dizendo, o que eu estou dizendo que eu não creio é em promessas em nome de Deus que homens fazem. Se eu tiver que ir em outra igreja doente, eu não quero estar lá porque aquela igreja vai me curar. Não vou fazer isso. Eu não creio nisso. Creio que Ele pode me curar. É diferente. Então, são crenças, são confianças. Cada um de nós tem a sua liberdade aí para crer ou não crer em algo. Agora, a palavra de Deus, ela é a verdade. Aqui Jesus estava conversando e havia confusão. Jesus tentando mostrar para aqueles judeus, para aquele povo ali, e eles confusos e não acreditando na verdade que Jesus estava pregando. E Jesus ainda dizendo, mas eles não entendiam. E acontece muito, pessoas mentindo, prometendo que vai e que foi, e nós achando que realmente é verdade. Sabedoria, discernimento. O homem continua mal, o homem continua mentindo. Cabe a cada um de nós entendermos o que Deus quer para nós, vindo dele, para nós acreditarmos, para nós confiarmos. A esperança que há diz respeito à parte espiritual, vida eterna, mas Deus promete coisas para nós aqui também, e Ele quer e deseja que a gente confie nele, mas que tome cuidado para confiar no homem. O mesmo homem que ali entre Adão e Eva, Satanás usou para colocar aquela mentira, dizendo, certamente não morrerás, contrariando a verdade de Deus. Hoje o homem contraria a verdade de Deus também. Eu quero destacar alguns pontos nos próximos versículos que eu vejo aqui. O primeiro, a palavra de Deus não é mandamento absoluto. Não a conheço. É uma pergunta. João 8,43. Está perto aqui? Já leio de novo. João 8,43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Até que ponto você conhece a palavra? Até que ponto a palavra te instrui sobre o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso? Você entende a linguagem de Deus? O que Ele preza? A palavra é a verdade? Por completa ou em parte? Se a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará, e Deus trata vários assuntos, eu entendo que a palavra inteira é a verdade. Essa instrução, os cristãos, nós que estamos aqui nessa noite, eu imagino, eu conheço todos nós sabemos, todos nós conhecemos. E por que eu e qualquer outro cristão pode errar confiando em pessoas que estão na mentira, sendo que a minha base de verdade está aqui nesse livro, não aqui. Que erro é esse que eu insisto em viver acreditando em mentiras?
Por que eu continuo insistindo nisso? E pessoas continuam insistindo em mentir. Entre quem mente e quem confia, tem que ver na palavra se os princípios e valores da palavra de Deus são utilizados por nós ou não. Somos cristãos ou alguns evangélicos. O que a Bíblia diz? Se não fica fácil eu me considerar, eu dizer eu sou um cristão, eu sou um evangélico. Não que eu tenha deixado de pecar, eu nunca vou deixar de pecar nessa vida. Ninguém aqui vai deixar de pecar. O que acontece é que eu me rendo à mentira facilmente. Pessoas cristãs, conhecedoras da palavra, onde Deus diz o que é certo e errado, mesmo assim ainda estão confiantes e confiando em mentiras. Mentiras claras, evidentes. Uma coisa é eu acreditar no rapaz que ofereceu o emprego para mim, e acredito que muitas vezes acontece, é uma necessidade muito grande. Pega o desempregado, às vezes a gente julga, né? Critica, como é que pode acreditar num negócio desse? E ali parecia tão real, porque tinha tudo lá, só não tinha vaga. Mas eu precisava do emprego. Se tivesse outras maneiras, eu não acreditaria. Mas como foi feito, quando a mentira ela é feita por pessoas especializadas na mentira, porque tem profissionais da mentira, tem, fica difícil mesmo. A gente acaba acreditando. Que Deus dê discernimento, mas também dê atitude. Qual atitude? Eu quero a verdade ou eu quero a mentira? É a minha atitude. Não, é mentira, mas mais o quê? Quando a verdade ela é absoluta em nossas vidas, se eu estou preferindo acreditar e confiar numa mentira e não estou tomando outras atitudes, significa que eu devo reconhecer, de fato, é verdade, e eu reconheço que eu estou andando na mentira. Mas não é para mim. Que cada um possa falar isso a Deus, confessar a Deus, porque nós não somos salvos, preservados, livrados do pecado, livrados das tentações, pela fé em Cristo, para confiarmos no Deus que cegou o entendimento dos incrédulos. Nós somos filhos de Deus, povo de Deus. Se tem a verdade e tem a mentira, o povo de Deus sempre terá que acreditar na verdade. Mesmo que a gente erre, várias vezes nós vamos errar, mas que prevaleça em nosso desejo, nosso coração, entender, é verdade, então não se discute. Ah, mas é verdade? Imagina Adão poderia dizer, mas Eva, não, certamente não morrerá. Ah, então tá bom. Cedeu a mentira. Que Deus nos ajude a não cedermos a mentira. Não importa. E a mentira é bem mais fácil, né? Ela vem no momento em que nós estamos, às vezes, esperançoso por algo. Aí vem uma promessa mentirosa. Pontos, áreas de nossas vidas que nós estamos carentes, precisando e confiando naquilo. E não percebemos que é ali que está o problema. Talvez eu não orei, talvez eu não pedi um conselho, talvez eu não conversei com a minha esposa, ou com o seu marido, com a sua família, com uma pessoa experiente. Se for espiritual, cuidado, atitudes do mal entrando na humanidade, assim, visíveis, não são escondidas. O mal entra na humanidade atualmente de forma visível. A Bíblia diz que tem bom Deus, Satanás ele quer destruir, matar, mas fala muito mais de Deus. Cremos em Deus. Existe Satanás, mas nós cremos na verdade da palavra, é de Deus. Nós não podemos abrir a mão dessa verdade, O segundo que eu vejo, quem está na mentira não aceita a verdade. João 8,59. João 8,59. Então,
Primeiro ponto, a palavra de Deus não é mandamento absoluto na sua vida. Você a conhece? O segundo, se Deus é seu Pai, está em pecado e em desobediência, se Deus é o nosso Pai, vamos continuar na mentira? João 8, 44 e 47. João 8, 44 diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: não dizemos nós, bem, que és samaritano, e que tens demônio? Aqui, irmãos, se Deus é seu Pai, e aqui é duro, né? Quem é o nosso Pai? Seguindo a palavra, é Deus, somos filhos de Deus. Por que crer na mentira? Porque ainda cremos em mentiras de homens. Se Deus é seu Pai, está em pecado e em desobediência. Deus é o nosso Pai. Eu estou em pecado e em desobediência quando eu creio, sabendo que é mentira, que é engano, que vai prejudicar eu e pessoas além de mim. Eu estou em desobediência à palavra. Se eu creio na verdade, eu estou em obediência à palavra. O pai da mentira, diz a Bíblia, é Satanás. Tem usado pessoas de monte. E parece que nós cristãos estamos pressionados, muitas vezes humilhados pelo mentiroso. Humilhados porque somos e queremos a verdade. Tudo parece que nós estamos errados em querer a verdade, confiar na verdade e respeitar e obedecer a palavra de Deus. Tudo está se invertendo. Esse pode acontecer em todas as áreas, em todos os lugares. No trabalho, na cidade, na nossa casa, porque isso diz respeito a ser humano. Na nossa casa tem ser humano orando. Tem homens falhos, tem mulheres falhas, tem crianças que também são pecadores. Todos nós temos que vigiar para não, ao invés de olhar pessoas confiando em mentirosos, nós não podemos confiar em mentirosos. Terceiro que eu vejo, tentam tirar o crédito da verdade apresentando outra versão. João 8, 48, 53. João 8, 48, aqui. 48. Responderam os judeus e disseram: não dizemos nós bem que é samaritano, que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, entre dois pontos, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Imagina Deus falando comigo, e eu ainda invertendo. Deus, Jesus falando aqui, nesse momento aqui. Ele é Deus. E alguém insinuando que está endemoniado. Imagine você contando, falando, pregando com uma pessoa, falando a verdade para ela, e ela olha para você e fala assim: você está ficando doido, ó. Te desafiando, invertendo, dizendo que é mentira. Ó, é por isso, você está endemoniado aí, ó. Não é verdade não. O que você está falando aí não tem sentido. É o desafio,
a coisa não está tranquila para ninguém. Parece que ser enganado é coisa pouca. Mentira traz graves problemas, ilimitados. Aí disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio, morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Irmãos, quando olhamos para a palavra, será que nós indiretamente estamos dizendo: quem és tu que se diz ser para me dizer a verdade, cuja verdade eu discordo, porque eu não aceito, eu não concordo? A petulância. Olha o ser humano, o que ele é capaz de fazer para defender uma tese dele, para ir contra a sua, para ir contra pessoas que querem falar a verdade, querem fazer a verdade, preza pela verdade. Existe uma guerra agora: não, mentira a verdade, mentira a verdade, mentira a verdade. Será que nós não sabemos mais o que é a verdade? Será que o cristão ainda tem dúvida do que é a verdade? O quarto ponto que eu vejo: falta de conhecimento dos fatos ou desinformação. Pessoas não estão aceitando a verdade, algumas vezes porque estão desinformadas, não têm conhecimento. João 8, 54 e 57. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Olha, põe na sua cabeça: eu conheço o Pai, eu conheço a verdade, eu não sou mentiroso. Você tem que ficar provando que a palavra de Deus é a verdade. Você tem que ser humilhado para que a pessoa acredite que a palavra é a verdade e que os princípios devem ser seguidos. No 57, disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Tem momentos, gente, que de fato falta informação, existe confusão, existe equívocos. Não há da minha parte um julgamento por esse diálogo, essas pessoas que estão aqui ouvindo, conversando com Jesus. Não há necessidade de julgamento. Quem diz o que eu tenho ou não pensar e fazer é a palavra, é a verdade. Quem recusa a verdade, que trate com Deus, mas que tem reflexos, tem. Eu apoiar a mentira, eu vou criar problema em algum momento, porque a mentira ela não é boa, porque o pai não é bom. Se o pai não é bom, para que ele fez a mentira? Para que a mentira existe? E a mentira é assim, ela é fácil para acreditar, mas a verdade parece que exige muito. Verdade? Eu vou ter que ver, eu vou confirmar, eu vou perguntar. Tamanha dificuldade que é para a pessoa aceitar algo que às vezes é simples, mas é verdade. Ele precisa aceitar e não ficar questionando, indagando, colocar a pessoa em xeque como se ela fosse uma mentirosa. Mesmo falando de Deus para as pessoas, muitos dizem que vocês estão equivocados. E nesse ponto que eu estou mencionando, pessoas às vezes não têm informações, não têm conhecimento dos fatos, e ela alega que você é mentiroso. Ela vai falar que você é mentiroso, até um dia ela vê que era verdade. Um dia ela vai lembrar: a pessoa me falou aquilo, era verdade. Até lá não sabemos o que pode acontecer com ela, porque ela acreditou na mentira, porque estava tão fácil acreditar na mentira. Compre meu bilhete que é 10 milhões, é mesmo? Está aqui, fácil. Difícil é pensar. Mas como assim, meu? Não posso acreditar nessas coisas. E quantos exemplos nós teríamos aqui, todos nós aqui, para voltar atrás de alguma coisa que alguém falou a verdade, nós dizemos: é mentira.
ou voltar atrás quando alguém mentiu e nós acreditamos. Então tem consequências. E por último, quem está na mentira não aceita a verdade. João 8,59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Você consegue perceber a dificuldade que a gente tem quando queremos falar a verdade e as pessoas não aceitam e elas vão criar conflitos conosco? Chega um momento em que aquilo para ela não convém mais e ela vai se tornar uma pessoa agressiva. Se você insistir, tentar ajudar aquela pessoa, tentar mostrar para ela que ela está errada de alguma forma, ela vai ter alguma atitude. Aqui, queria jogar pedra, né? E neste mundo, o mundo quer jogar pedra em quem está na verdade, ou tem desejo e interesse de andar na verdade. Satanás prepara muita gente para jogar pedra em nós. O pior é quando nós não estamos enxergando e achamos mais fácil acreditar nas mentiras do que na verdade. Mas seremos humilhados. Pessoas que sabem, conhecem a palavra, ainda insistem em bater o pé e por orgulho não reconhecer que está errado, que está na mentira. Ela insiste porque não quer dar um braço a torcer. Afinal, eu defendi a mentira até hoje. Irmãos, isso aí tem muito em doutrinas, tem igrejas, tem pontos bíblicos que determinadas igrejas estão na mentira, mas não vão mudar, porque estão na mentira e vão querer permanecer na mentira, para não reconhecer, às vezes se humilhar, corrigir algo errado que foi feito e praticado. Mas arrogância, soberba, orgulho, falta de humildade, ela nunca vai fazer isso. Ela vai continuar na mentira. Não tem coisa pior de tudo que nós falamos que uma doutrina na área religiosa e espiritual, falsas doutrinas, falsas que pessoas confiam, falsas que pessoas acreditam, mas são falsas e estão afastadas de Deus, longe de Deus. Nem Jesus não conhece, pela graça de Deus. Algumas conhecem porque entrou no batismo, e a Bíblia não diz que batismo salva, só Jesus. Que a vida eterna, alguns com doutrinas falsas permanecem dizendo: não existe céu e inferno, não existe vida eterna em Jesus, Jesus não é Deus. Falsas doutrinas, muita gente continua confiando, acreditando. O que Deus vai fazer para abrir os nossos olhos, eu não sei. Eu sei que Ele deixou a Bíblia. Como cada um de nós vai usar a Bíblia e pôr em prática, com coragem. Para andar na verdade também tem que ter coragem. E não é todo mundo que quer andar na verdade. E você vai ser humilhado também. Tem que ter um posicionamento. Não, dói, é difícil para mim, mas eu vou preferir a verdade. Porque glorifica a Deus. O salvo foi salvo. E ele precisa glorificar a Deus, mas não na mentira. Eu creio. Pela instrução da Bíblia, é na verdade, é tentando fazer o que Deus se agrada, e não o que eu ou qualquer outra pessoa se agrada. Deus nos dê crescimento espiritual, discernimento para enxergar. Em qualquer lugar, é mentira. Eu vou verificar, mas não fazer como esses daqui, que modificaram completamente e não quiseram, e ainda quiseram jogar pedra. A reação é a atitude feita por Satanás. Satanás tem empregado a mentira, pessoas confiando, pessoas perdendo totalmente a direção da vida, porque a mentira tira todos nós de uma direção que é aquela que agrada a Deus, que Deus espera de nós. Então, mentira tem que estar fora de nossas vidas. Doa a quem doer, precisa estar, mesmo pecando, mas eu não posso aceitar que a mentira prevaleça em minha vida. Vamos orar.